Eu não sou o Davi. Eu preciso dar uma palavra de explicação para você. O pastor Davi, ele não está aqui conosco hoje porque, infelizmente, essa semana ele acabou ficando suspeito de Covid. E, infelizmente, o exame que ele fez essa semana não saiu a tempo, confirmando o diagnóstico negativo. Esperamos que esse seja, para que ele pudesse estar aqui conosco. Então, a gente esperou até literalmente o último minuto para que ele pudesse estar aqui conosco, mas infelizmente não saiu o exame, por isso ele está nos acompanhando pela internet. Quero dizer, Davi, você está fazendo falta. Então essa é a única razão pela qual eu estou aqui hoje. Hoje vai ser o substituto. A minha tarefa ela é difícil. Quero convidar você a abaixar a sua cabeça e orar. Pai, ajuda-nos a sermos gratos e que, ao nos vermos como insuficientes e aleijados dos pés, ainda assim sejamos capazes de reconhecer a Tua bondade, bondade infinita, bondade grande. Por isso, nos leva através do texto, nos leva através dessa cena, e que sejamos transformados pela Tua palavra. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa cena que nós acabamos de ler é uma cena que aconteceu quando Davi estava no seu auge. Como você sabe, entre a unção de Davi e o seu reinado efetivo, ou quando ele assumiu o poder, anos se passaram. Um conflito se estabeleceu com Saul, uma série de coisas aconteceram, guerra, enfim, Saul perseguiu Davi, depois um tal de Isbosete, um indivíduo usurpador, tentou reinar no lugar de Davi depois da morte de Saul, até que finalmente então Davi se torna rei. E aqui Davi está no auge. Davi ele já tinha conquistado toda a terra do seu reino. Ele já tinha aplacado a ira de todos os seus inimigos. Davi estava gozando o auge do seu reinado e completa bonança se fazia ali nos seus dias. Não tinha mais nenhuma preocupação. Por assim dizer, o avião estava em voo de cruzeiro. Nesse momento, Davi se lembra de uma aliança que tinha feito com o seu melhor amigo Jonatas, filho de Saul, e ele vai cumprir essa promessa. Se você voltar no texto de 1 Samuel, você vai ver que Davi ele tinha feito uma aliança com Jonatas. E note, Jonatas ele era, a princípio, o sucessor do trono. Jonatas era um indivíduo, por ser filho de Saul, o primeiro rei de Israel, ele tinha todo o direito de eventualmente reivindicar e brigar com Davi pelo trono. Mas ao contrário, ele reconhece que Deus tinha separado Davi para essa obra, e então ele faz uma aliança com Davi, ainda vivo. E ele diz, me prometa que você vai cuidar da minha descendência, que eu te prometo que eu vou cuidar da tua, caso um de nós venha a faltar. E então, Davi sobe ao trono, se torna rei, e no ápice do seu reinado ele decide cumprir esse voto, essa promessa que ele tinha feito ao seu amigo, Jonatas. E então ele manda perguntar e saber se ainda tinha alguém da família de Saul para quem ele pudesse agir com graça. Essa é a expressão hebraica. No versículo 1, Davi pergunta, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Essa expressão, mostrar lealdade em hebraico, é uma expressãozinha cheia de significado.
É uma expressão extremamente importante, que às vezes é traduzida por lealdade, às vezes é traduzida por misericórdia, às vezes é traduzido por amor leal, às vezes é traduzido por pacto. É uma expressãozinha hebraica que tenta traduzir não somente um sentimento, mas especialmente um no qual Deus se relaciona com o seu povo. Deus, ele se relaciona com o seu povo no ambiente deste amor, este amor pactual. O ambiente no qual Deus decide tratar o seu povo, no qual Deus decide estabelecer uma relação com o seu povo, é o ambiente do amor pactual, do amor leal. Esta é a palavrinha que aparece aqui. Ela não descreve só um sentimento, ela descreve um ambiente. Para tentar ilustrar isso para você, na sua casa, você fala aqui nesse ambiente, neste lugar, as nossas relações devem ser regidas por amor, não é? Às vezes não é bem assim, né? Teu filho pisa no teu calcanhar, a tua mulher manda você lavar a louça, e aí o bicho pega. Mas a gente fala, aqui neste lugar o ambiente precisa ser um ambiente do amor. Ou o ambiente precisa ser um ambiente da paz. Ou o ambiente é um ambiente da felicidade. Às vezes eu vou na casa dos crentes, eles me visitam aí para fazer, pastor, vem aqui na minha casa, né, para me engordar, para me dar café e bolo de cenoura com chocolate. E aí eu chego na casa dos irmãos, e aí tem lá a placa na porta da casa do irmão, aqui vive gente feliz. Aqui vive gente feliz. Porque o que ele está querendo dizer com essa placa? Que o ambiente daquela casa deve ser felicidade. O ambiente no qual Deus escolheu se relacionar com seus filhos é esta palavrinha que aparece aqui, lealdade, amor. Em outras palavras, o Davi está dizendo assim, como é que tem ainda alguém que é da família do Saul que eu possa trazer para esse ambiente de um relacionamento de amor? Tem alguém ainda nessa família que eu possa agir com amor e com graça, com misericórdia, com lealdade? Ainda sobrou alguém da casa de Saul que possa ser alvo da minha graça? E aí o pessoal informou o Davi e falou assim, Davi, tem sim. Tem um tal Mefibosete. Esse Mefibosete é um aleijado dos pés, que vive literalmente na terra do nunca. Lodebar, em hebraico, pode ter duas traduções. Ou a terra sem pasto, ou o lugar que não tem nome, ou o lugar que não se fala. A terra do nunca. O lugar que é esquecido. Então você, Davi, tem sim. Tem um cara que inclusive está escondido de ti, no lugar onde o pessoal conhece como um ambiente que não tem vida, que não tem pasto, que é a terra do nunca, a terra de ninguém, a terra do nada. Ele está lá, aleijado, escondido, numa região desértica que não produz nada, é uma região sem pasto, e é um lugar esquecido por todos. Tanto é que o nome chama Lodebar. E Davi manda a sua comitiva. E fala, vamos lá buscar o homem. Versículo 5. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Eu consigo imaginar a comitiva do rei indo até Lodebar. Eu consigo imaginar os oficiais do rei perguntando, o rei mandou a gente para Lodebar? Falar de Lodebar, gente, é tipo Itaquera. Deu para entender? Deus mandou a gente para Itaquera. Nada contra se você mora em Itaquera. É mais uma referência ao clube de Itaquera do que qualquer outra coisa. O rei mandou a gente mesmo para aquele fim de mundo, onde só tem a ralé, os desprezíveis, os miseráveis.
Deus mandou a gente para lá? Mandou. Deus não, desculpa, Davi. Tá bom, vai lá. Foram. Quem é que a gente vai encontrar? Um aleijado. É o aleijado? E vocês vão trazer o aleijado para o rei. Eu consigo imaginar a confusão na cabeça dos oficiais de Davi que foram enviados a Lodebar. Uma viagem de mais ou menos 2 dias, de Jerusalém a Lodebar. Perguntando, o que a gente vai fazer nesse lugar? Quem é esse Zé Ninguém que a gente vai buscar? Trouxeram. Versículo 6, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Sabe por que Mefibosete ele fala, sim, sou teu servo? Porque o fato dele simplesmente estar vivo significava que o trono de Davi estava em xeque. Porque se ele é neto de Saul, filho do primogênito de Saul, Jonatas, ele é o terceiro na linha de sucessão. Ele é o terceiro na linha de sucessão, Mefibosete. Se a dinastia é anterior, Mefibosete é o terceiro na linha de sucessão. Saul, Jonatas, Davi. Rainha Elizabeth, Príncipe Charles, Príncipe William. É o terceiro na linha de sucessão. Ele podia falar, não reconheço o teu governo, não reconheço a tua coroa, não reconheço a tua posição. O lugar onde você está sentado devia ser meu. Porque com a morte de Saul, quem deve reinar é um descendente da casa de Saul. Você é um usurpador. Eu sou o verdadeiro dono desse trono onde você está sentado. Agora, Mefibosete sabe que quando muda a casa e muda a dinastia, a primeira coisa que o rei faz é matar todos os concorrentes do trono. Por isso ele diz, sou teu escravo, literalmente. Ele não somente está reconhecendo que Davi está na posição que deveria estar, porque Deus o colocou. Ele não somente está reconhecendo o reinado de Davi quando diz, eu sou teu servo, mas ele também está se humilhando e se submetendo àquilo que Deus tinha estabelecido. Já que Deus tinha estabelecido que Davi seria o rei, ao dizer, Davi, eu sou teu servo, eu estou me submetendo a Deus. E Davi responde, não tenha medo. Porque sim, Mefibosete nessa hora estava tremendo. Mefibosete nessa hora sabia que a sua cabeça estava a uma mera decisão do rei. E Davi tranquiliza e diz, não tenha medo. Pois é certo que eu o tratarei com bondade. De novo a mesma palavrinha. Agora traduzido por bondade. Por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Primeiro Davi diz, não temas, fica tranquilo. Porque eu vou te tratar com bondade por causa de Jonatas, teu pai. Segundo, Davi diz, eu vou te restituir aquilo que pertencia à tua família. E note, Davi não está falando só de riqueza, não está falando só de grana, não está falando só de bens. Na antiguidade, a identidade de uma determinada pessoa era determinada pelo lugar onde ela vivia, ou de onde ela tinha saído. Jessé, da tribo de Judá, que mora
nos campos de Efraim. Um indivíduo, ele tinha a sua identidade tirada do seu contexto, do seu lugar, de onde ele pertencia. Quem são os teus? É o fulano filho de ciclano, que vem da terra não sei da onde. Essa era a identidade de uma pessoa no passado. A identidade de uma pessoa nessa cultura antiga, ela é derivada do lugar de onde ela vem. Em outras palavras, Davi está dizendo, eu vou te restituir a tua identidade, cara. Você vai deixar de ser um miserável fugitivo que está na terra do nunca, no lugar onde ninguém fala, onde não tem pasto. Você vai ser um indivíduo que está literalmente escondido ali, numa condição miserável, e você agora vai reencontrar o teu lugar neste mundo. Eu estou te devolvendo a tua identidade, cara. Eu estou te devolvendo aquilo do qual você vai poder derivar o teu nome. Eu vou te tirar do buraco. Eu vou te tirar do vazio existencial. Porque acredite, em Lodebar ele está no vazio existencial. Ele não sabe quem ele é. Ele é um aleijado, escondido, com medo do rei descobrir que ele está lá. Agora, Davi está dizendo, eu não só vou te restituir tudo aquilo que você tinha por direito de herança, mas eu vou também te dar de volta o teu nome, a tua terra, a tua posse, a tua identidade. E em terceiro lugar, você vai sempre sentar na minha mesa. Note que Davi, ele não somente devolve a dignidade desse indivíduo, mas ele coloca ele numa condição de honra. Porque uma coisa é você tirar do status quo negativo e colocar numa posição de dignidade. Ok, já é uma grande coisa. Já é algo bom que Davi fez simplesmente por deixar este homem novamente ter uma terra, ter um nome, ter uma tribo, ter um lugar neste mundo. Mas Davi vai além disso e diz, não, você vai ser alguém que vai se sentar na minha mesa. E não somente isso, você vai ter servos. Ziba vai te servir. Pessoas vão estar debaixo da tua autoridade. E depois que Davi faz isso, não somente tira ele do nada, coloca ele numa condição de dignidade, mais do que uma condição de dignidade, sobe mais um degrau e coloca ele numa posição de honra. Aí nessa hora o Mefibosete faz uma pergunta, a pergunta que é o título deste sermão, a gratidão do insuficiente. Quem sou eu? Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? A gratidão do insuficiente é a gratidão que, em primeiro lugar, fica estupefata pela bondosa graça daquele que lhe abençoa. Quem sou eu para receber isso? A gratidão do insuficiente reconhece que não merece. Porque, meus irmãos, o conceito de graça bíblico, ele é um movimento muito interessante. O conceito de graça, certamente você já deve ter ouvido falar que graça é o favor imerecido. Esse é o que o pessoal fala nas igrejas evangélicas. Mas quando a gente fala de graça, biblicamente, a gente precisa entender três conceitos que estão intimamente ligados no movimento de graça. Graça é algo, é um favor que nós não merecemos, é um favor que nós não temos condição de adquiri-lo, e é um favor que nós não temos condição de recompensar.
ou repagar, ou pagar de volta por aquilo que nós recebemos. Graça, de novo, é um favor concedido a quem não merece, a quem não tem condições de alcançar este favor, e alguém que não tem condições de retribuir por este favor. Nesta hora, quando este indivíduo se encontra com este movimento de graça, como Mefibosete encontrou, ele diz: quem sou eu para receber esta graça? Eu não consigo comprar e adquirir este favor, e não tenho ainda sequer condições de retribuir este favor. Essa é a gratidão do insuficiente. A gratidão do insuficiente é aquele que recebe dizendo: quem sou eu? A gratidão do insuficiente é aquele que recebe e fala: eu não mereço. A gratidão do insuficiente é aquele que recebe e diz: eu não tenho como adquirir esse favor, eu não tenho condições, não tenho mérito em mim que me dê razão de reclamar este favor. E a gratidão do insuficiente é a gratidão daquele que diz assim: eu não tenho condições de retribuir por aquilo que recebi. Mefibosete pergunta: quem sou eu? Quem é o teu servo? Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? A comparação aqui, gente, ela é visceral. O cão, no antigo Israel, era a figura da miséria. O cão, chamar alguém de cão, era como xingar a mãe de alguém. Davi, nos Salmos, ele diz: cães me cercam. Ímpios, homens maus, cães. Cão é sinônimo de miserável. Cão é sinônimo do imprestável. Cão é sinônimo daquele que é maldito. E Davi diz, e Mefibosete diz a Davi: quem sou eu para que te preocupes com um cão morto como eu? A gratidão do insuficiente, ela reconhece que não há nada em nós que justifique o favor de um Deus grande. Agostinho, nas suas confissões, ele se pergunta isso. Ele pergunta: por que eu? Dentre tantos milhares, tantas outras pessoas mais inteligentes, mais capazes, mais cheias de mérito, por que eu? Por que Deus decidiu resgatar a mim? Por que Deus decidiu agir com graça em relação a mim? Por que Deus decidiu derramar o seu favor em mim, quando tem tantas outras pessoas que são infinitamente melhores do que eu? Aí a resposta de Agostinho é: este porquê precisa ser o porquê sem resposta. Porque enquanto esse porquê ficar sem resposta, nós estamos falando da graça de Deus. Por que eu? Porque não tem resposta. Porque se foi porque você é bonito, porque você é inteligente, porque você é bem-sucedido, porque você tem algum dom ou talento, porque você dá um dízimo gordo na igreja, porque você faz isso ou aquilo, então já é mérito, não é mais graça. Por isso Agostinho diz, essa pergunta, esse porquê, é o único porquê que não pode receber uma resposta. Porque senão, nós estamos falando de mérito e não da graça de Deus. Mefibosete entendeu isso e pergunta: quem sou eu para que você se preocupe comigo, rei, que sou um cão morto? Não tem absolutamente nenhuma razão, não tem absolutamente nenhum motivo que justifique
este movimento da minha parte. Agora, da parte de Davi tem um motivo, sim. Da parte de Davi tem um motivo. Como eu li para você no versículo 7, Davi diz assim: pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas. Da minha amizade com... Eu e você precisamos de um Jonatas. E pela graça de Deus, esse Jonatas maior foi provido. Por causa de Jesus, Deus foi nos buscar em Lodebar. Ele enviou o seu filho a Lodebar, a terra que não tem pasto. Por causa do seu filho, Deus foi nos visitar na terra de ninguém, no lugar que não tem nome, do lugar que não se fala, do lugar que causa vergonha naqueles que mencionam. Em Cristo Jesus, nós paralíticos espirituais fomos tirados da terra do nada e recebemos uma identidade. Recebemos um lugar, povo de Deus, comunidade vivo, povo do pacto e da aliança. Recebemos uma identidade. Mas não somente isso. Por causa do nosso Jonatas maior, nós recebemos dignidade e nos assentamos à mesa do rei. Daqui a pouquinho vamos celebrar a mesa do rei. E a gente se senta a esta mesa, porque tem um Jonatas maior, que justifica esse amor a miseráveis, que justifica essa bondade para com paralíticos espirituais que não têm condições de se colocar em pé, que justifica o dar um novo nome e uma nova identidade para esse indivíduo, cobrir de riqueza e de bênção e colocar ele numa posição de honra. Deus nos proveu de um Jonatas maior. E por causa desse Jonatas maior, não o que morreu no vale de Jezreel, o que morreu no Monte Calvário. Por causa desse Jonatas maior, a gente é convidado à mesa do rei. Por isso que a gente diz muito obrigado, Senhor. Por isso que a gente fala, seja louvado o teu nome, Senhor. Porque de todas as bênçãos que nós podíamos ter recebido, de tudo que poderia ter sido derramado sobre nós, nós hoje nos assentamos à mesa do rei. Agora, o texto ele termina de maneira muito, muito discreta. O texto, ele diz assim: então Mefibosete, versículo 13, que era aleijado dos pés. Note que o texto ele faz questão de dizer isso para a gente. Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Eu queria que você imaginasse uma cena comigo. Queria que você imaginasse a hora da refeição no palácio. E aí talvez o mordomo ou a mordoma do palácio ia tocar algum sinal, ia avisar, mandar avisar a família do rei que estava pronta a refeição. E aí todo mundo vem para a mesa. Aí todo mundo se assenta na mesa. E de repente a gente ouve um barulho de um andador, uma muleta, uma cadeira de roda. E aí eu queria que você imaginasse, não era isso que acontecia no contexto no passado, mas queria que você imaginasse alguém pegando este aleijado e sentando ele à mesa.
O que eu quero dizer para você é que quando estamos todos sentados, não tem diferença se somos aleijados ou não. Quando estamos todos sentados na mesa do rei, não dá para saber quem é aleijado ou não. Porque a toalha de mesa cobre as nossas pernas. E aí não dá para a gente saber quem é aleijado ou não. No passado, as pessoas não tinham mesas altas. Elas se assentavam numa mesa mais baixa e sentavam literalmente no chão. Todos sentados no chão, não dá para dizer quem é aleijado ou não. Todos assentados no chão, não dá para saber que esse daqui pode andar com as próprias pernas e esse daqui não. Porque essa é a beleza da graça de Deus. Quando Ele convida à mesa, Ele diz: somos todos iguais. Não interessa se você está aleijado ou não. Não interessa se o teu ano foi um ano aleijado em cima de uma cadeira de rodas. Não interessa se você está se vendo numa condição de cão morto. Não interessa como você se encontra na mesa do rei. Está todo mundo no mesmo lugar. Está todo mundo no mesmo nível. Está todo mundo desfrutando do mesmo alimento. Está todo mundo ali na mesma posição de honra. Na mesa do rei, não dá para saber quem é aleijado e quem não é. Porque a mesa do rei nos horizontaliza e nos diz: venham e comam dele, comam do pão e bebam do cálice, todos vocês que creem. Porque um dia o nosso Jonatas maior resolveu o problema. Tirou vocês de Lodebar, colocou vocês com uma identidade e os levou a uma posição de honra. Por quê? Porque Deus nos proveu um Jonatas, o nosso Rei Jesus, aquele que diz: comam e bebam todos vocês, porque este é o pão, e este pão é o meu corpo, que é dado a vocês. Ele não foi dado ao Império Romano, ele não foi dado aos judeus, ele é dado a vocês. Bebam o meu sangue, porque este é o sangue da nova aliança, que também é dado a vocês, para a remissão dos pecados. No dia de ação de graças, a gente precisa lembrar que os insuficientes se assentam à mesa, e são os insuficientes que podem oferecer uma expressão de gratidão aceitável, mas não por causa da sua insuficiência, por causa do seu Jonatas maior, por causa do Senhor Jesus Cristo. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos proveu um Jonatas. Não um que morreu numa guerra, no vale de Jezreel, mas um que morreu no Calvário. E por causa dele fomos tirados da terra da miséria, do lugar que não tinha pasto, do lugar que não tinha nome, do lugar que não se falava, a terra e o vale de ninguém. Fomos trazidos para a mesa, fomos abençoados com heranças do céu, fomos feitos filhos, porque sentados à mesa não tem diferença entre os que andam e os que são aleijados. Assentados à mesa são todos filhos. Nós oramos gratos por Jesus, o nosso Redentor. Amém.